Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive com o pecado da idolatria. Em 2022, quando o Senhor começou a me atrair para o processo que eu estou vivendo hoje, Ele me fez observar as pessoas cristãs ao meu redor daquela época e observar seus hábitos, seus costumes, né, o que elas estavam fazendo, estava relacionado a festas pagãs, festas mundanas, a moda, tudo isso Deus foi me fazendo observar no comportamento dessas pessoas, no que elas defendiam, no que elas acreditavam, no que elas falavam. E eu comecei a ficar sensível com relação a isso, né? Comecei a observar, fulano gosta de festa, assim, e tal, fulano faz isso, faz aquilo e tal. E Deus me fazendo observar, me chamando a atenção, né? E ela sempre usava a desculpa de que, nós estamos fazendo essa festa, mas é para reunir a família, nós não estamos celebrando tal coisa, né? Nós estamos fazendo para se divertir, né? Já que é feriado e tal. E também falavam de outros hábitos. Isso aqui não está escrito na Bíblia que é pecado, então não é pecado. Né? Não está lá dizendo que isso assim, esse tal ato é pecado. Então, tá tudo bem, não tem nada a ver, né? E Deus me fazendo observar esses comportamentos, essas atitudes, esses hábitos, né? Que essas pessoas estavam fazendo. E aí a gente chega num ponto que é o ponto que, se a gente está sendo conduzido por Deus, de fato, a gente começa a ser alinhado, né? Primeiro a gente chega no estágio de que, olha, fulano faz isso e eu não faço. Então, fulano que né, tá cometendo esse pecado, eu não. Mas só que naquele momento, até então eu concordava com elas. Eu não discordava, eu entendia realmente, não está escrito na Bíblia, realmente é só para se divertir, realmente é para se reunir com a família e não tá falando nada a respeito da tal festa e tal. E eu concordava, eu achava realmente normal também. Só que Deus começou a trazer um incômodo muito grande com relação a tudo isso. E eu ficava sem entender, né? E ficava pensando, nossa, então isso, será que tá errado e tal? Começava a trazer um incômodo, então eu comecei a refletir. Será que isso não tá errado? Será que isso Deus se agrada disso? E tal. Até na época eu chegava a comentar com algumas pessoas que chegavam até mim e falavam no assunto, mas as pessoas não entendem, né? Não entendiam. E aí tudo bem, eu deixei quieto e fiquei nesse processo. Deus continuava falando comigo, eu sentindo grande incômodo e fui seguindo, né? E Deus começou a aumentar esse incômodo. E Ele já estava me ensinando sobre idolatria e eu não estava percebendo. E aí até que Ele começou a mostrar alguns ídolos no meu coração. E aí eu comecei a analisar, observar, até que Ele usou a palavra, você tem idolatria com isso. O Espírito Santo falou comigo. Deus usou também algumas pessoas, né? Porque eu demonstrava algumas coisas, alguns comportamentos também igual a essas pessoas. E aí chegou até a mim essa frase, você tem idolatria com isso. Quando eu ouvi isso, eu entrei em choque. Falei, como assim? Não, eu não tenho idolatria com outra coisa, eu idolatro só a Deus. Eu só adoro o Senhor. Eu não adoro outra coisa. Como assim? Que absurdo. Né? Até de primeiro momento me ofendi com a pessoa e tal. Mas aí eu fiquei refletindo, Senhor, se essa pessoa tá certa, me mostra. Porque eu acho que ela não tá. Mas me mostra, Senhor. Estou aqui para aprender contigo. E aí Deus começou a mostrar. Deus começou a mostrar e aí ele falou assim comigo, pega o dicionário e olha o significado de idolatria. E eu peguei o dicionário e falei, não, lá vai ter, né, que só cultuar a outros deuses, reverenciar outros deuses e tal. Não vai ter nada lá. E aí eu peguei o dicionário e tinha lá, aliás, peguei o dicionário não, eu coloquei na internet, né, o dicionário. Significado de idolatria. Aí coloquei no site que tem o dicionário e tem lá. Cultuar, ação de cultuar os ídolos e outros deuses. Mas aí a próxima frase tinha bem assim: excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada por algo ou alguém. Nossa, quando falou isso, casou exatamente com o que eu estava vivendo. Uma admiração exagerada, um excesso de amor. E aí o Senhor, o Espírito Santo me convenceu daquele pecado, desse pecado. E eu comecei a viver uma nova fase de entender o que é idolatria. Pedi perdão, Senhor, me arrependi. E comecei a viver essa fase, né?
de entender o que é idolatria. E aí o Senhor começou a me mostrar, né, mais coisas no meu coração. E com isso eu aprendo que muitas vezes a gente estabelece, né? Não é a primeira vez que a gente ouve isso, que a gente sabe disso, mas quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente se permite ser sondado por Deus, quando a gente se sonda e observa, será que a gente não ama mais algo, alguém do que a Deus? Será que isso que eu considero tão importante, esse desejo que eu quero tanto que aconteça, que se realize, será que não está à frente do meu amor por Deus? E às vezes a gente não para observar tudo isso. Muitas vezes a gente ignora, né? Porque a gente acha que idolatria é algo visivelmente feito, é algo verbalmente, né? Ah, eu adoro tal imagem, eu me prostro, eu me rendo, né? A gente acha que é só isso. E normalmente a gente esquece, a gente até sabe que existe ídolos em nosso coração, que pode existir no caso. Mas a gente ignora o fato da gente realmente estar vivendo aquilo, da gente realmente estar idolatrando alguma coisa, está colocando alguém na frente de Deus. E a gente acaba que não se permite ser sondado por Deus, não sonda o nosso coração, não questiona, porque a gente acha que está, de fato, ligado a esse reverenciar fisicamente, a abrir a boca e dizer eu adoro tal imagem, né? E a gente esquece de sondar o nosso coração. E quantas vezes a gente estabelece ídolos e deuses estranhos no nosso coração que a gente nem percebe, né? Porque na verdade a gente percebe, só que a gente acha que não, a gente ignora. Porque na verdade a gente sempre, a natureza pecaminosa, ela permite que a gente tenha o sentimento do orgulho. E o orgulho, ele não reconhece que a gente peca, que a gente erra, que a gente pode estar fazendo aquilo, sabe? Então, o que eu aprendi com toda essa situação é que Deus não estava me mostrando o erro das pessoas para eu julgá-las, para eu condená-las, para eu olhar para elas assim, ah, você comete tal pecado e eu não. Né? A gente tem essa tendência de achar isso. Nossa, fulano faz isso. Graças a Deus que eu não faço. Né? E a gente até se vangloria de toda essa situação. Né? O nosso coração é assim, enganoso, nosso coração é sujo. Se a gente não ficar o tempo todo se arrependendo diante do Senhor, se colocando diante dele, nos humilhando, a gente se vangloria com qualquer coisa. E a gente olha para o outro que está pecando, né? A gente não está pecando naquilo que ele está pecando, aí a gente acha que só fulano peca e a gente não. Então eu aprendi que essa situação Deus me mostrou não para condenar a pessoa, como eu já falei, mas para que eu olhasse para dentro de mim e observasse que poderia existir o pecado da idolatria. Com outra coisa diferente com relação ao que aquelas pessoas estavam fazendo, mas o mesmo tipo de pecado. Né? Então, às vezes, a gente está na mesma situação que outra pessoa e não sabe. Às vezes, a gente está se comportando, pecando, da mesma forma como o outro que a gente condena, né? Que a gente nem deveria condenar, mas a gente condena. Né? A gente não deveria condenar e a gente está no mesmo pecado. Só porque a gente não está cometendo aquele ato em si, a gente acha que a gente não está pecando. Mas a gente pode estar pecando exatamente a mesma coisa em outro quesito, né? E quando a gente espera estar na Bíblia lá escrito, olha, andar descalço, um exemplo, né? Andar descalço não é pecado. Ah, então eu posso andar descalço. Eu vou colocar aqui um exemplo bem chulo para poder eu não cometer falhas aqui. Porque na verdade o que eu quero trazer aqui não é acusação sobre a sua vida, mas uma reflexão. Eu não quero trazer aqui debates se isso é certo, se é errado. Então eu não vou citar algumas coisas para que não gere debate, porque na verdade eu quero que gere esse sentimento de temor no seu coração. Será se tem algum ídolo no meu coração? Para você se permitir sondar. E não para você ficar, ah, não, mas realmente isso aqui não é pecado. Não. Então não espere estar na Bíblia que algo que você queira fazer esteja explícito lá dizendo que não é pecado. Antes, conheça o Senhor. Procure conhecer a Deus. Quando você adora quem você não conhece, você facilmente adora outros deuses. Né? E esse outros deuses muitas vezes não é abertamente. Você não chama de Deus, mas o seu coração sim.
E é por isso que Deus sonda o nosso coração. Não é a nossa mente, a nossa fala, não é o que a gente fala, mas o que a gente sente, o que a gente tem guardado lá dentro, né? Então a gente estabelece outros deuses através de algo que a gente coloca na frente do Senhor. Algo que a gente diz assim, não, isso aqui não está na Bíblia que é pecado, então eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Qual é a motivação desse meu interesse de fazer aquilo e meu respaldo ser não está na Bíblia? Será que eu preciso que tenha algo escrito na Bíblia para eu não fazer contra Deus? Quem conhece a Deus, quem se relaciona com Deus, não espera estar na Bíblia escrito que algo é pecado para não fazer. Mas ela não faz por amor. Não precisa estar escrito lá que alguma coisa é pecado para não fazer. Eu não vou fazer porque eu sinto no meu coração que isso é vaidade, que isso é eu estou me tornando igual às pessoas do mundo. Eu não vou fazer para agradar o meu Senhor. Eu vou me separar para Ele. Eu vou ser santa. Eu vou ser santo para Ele. É isso que Deus espera de nós. Porque a lei era exatamente isso. Está lá escrito, então eu não faço. Não está escrito, então eu posso fazer. Mas a gente vive na época da graça. A gente deixa de fazer algo não por medo de um Deus que castiga. Mas a gente deixa de fazer algo porque eu quero agradar o meu Deus. Eu quero agradar o meu Senhor, pela graça que me alcançou, né? E não mais por medo, e sim por temor. Então, sabe quando a gente não quer agradar uma pessoa que a gente gosta muito, que ela é tão boa com a gente, que ela é tão amorosa, tão cuidadosa, tão atenciosa. Então eu procuro de tudo para não decepcionar ela, não é verdade? Aí não há medo, porque eu tô ali naquele sentimento de agradar a ela. Então eu tenho um temor de decepcioná-la porque ela é muito boa comigo. Mas quando eu tenho medo de fazer algo de errado com alguém, porque esse alguém pode fazer algo contra mim. Rapaz, eu não vou falar de fulana para tal pessoa, porque eu tenho certeza que se ela souber, ela vai me detonar. Isso é o medo. O temor, ele tem a ver com amor. Ele tem a ver com relacionamento, né? Tem a ver com reconhecer aquela pessoa que eu conheço. Eu conheço aquela pessoa. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela faz tudo por mim. Assim é com Deus. A gente deixa de fazer algo por Ele por temor, por não desagradá-lo, porque a graça que Ele derrama sobre a minha vida é tão grande que eu não posso decepcionar esse Deus. Ou pelo menos eu vou tentar não decepcionar, né? Então que nós possamos sondar o nosso coração, possamos permitir que o Senhor sonde o nosso coração para saber se existe algum ídolo, algum Deus oculto aqui no nosso coração, alguma admiração exagerada por algo ou por alguém, algum amor em excesso por algo ou por alguém. Aí é você com Deus. Eu não vou te dizer que apontar alguma coisa, mas permita ser sondado pelo Senhor, sabe? E as consequências da idolatria, do pecado da idolatria, é muito pesada, muito pesada. E quando você lê o Velho Testamento e você vê o pecado da idolatria que Israel sempre estava cometendo com Deus, eles sempre estavam experimentando coisas muito, muito pesadas. E uma das coisas que eles enfrentavam, que é muito dolorosa, é a morte, né? Mas você pode dizer assim, Érica, eu vou morrer fisicamente? Meus irmãos, pior do que morrer fisicamente é morrer espiritualmente. É perder a sua salvação. É ser afastado do reino de Deus por um pecado de idolatria. E o pecado da idolatria, ele provoca a ira de Deus. Não só uma decepção. Estou decepcionado com meu filho porque ele não me adora. Não. Provoca a ira de Deus. Principalmente para quem é dele. Para quem é filho e filha dele. Para quem realmente declara ele como seu Senhor. Sabe? Então, muitas vezes estamos cometendo o pecado da idolatria sem perceber ou sem o orgulho deixar perceber. Você não espere viver as consequências do pecado da idolatria. Morte sobre o seu lar, sobre a sua casa, né? E muitas vezes as pessoas vivem consequências de pecados que nem sabem que são de pecados. Claro que nem tudo na vida que passamos diz acordo a um pecado, né? Nem toda aflição, nem toda dificuldade, nem toda dor que passamos, é óbvio que é por conta de pecado. Mas a gente precisa sondar o nosso coração para que a gente possa ter apenas um Deus, um único Senhor, Jesus Cristo. Para que eu possa, de fato,
romper com isso, eu preciso confessar o meu pecado, me arrepender. Depois que eu sondei o meu coração, que eu perguntei ao Senhor, Ele vai te responder. Se você fizer essa pergunta, Senhor, será que eu tenho pecado da idolatria no meu coração? Será que eu tenho estabelecido outros deuses? Me mostra, Senhor. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Então se arrependa diante do Senhor, porque a diferença do nosso Deus é que Ele não é um Deus acusador. Ele te mostra não te acusando, Ele te mostra para você se arrepender e se voltar para Ele. De uma forma tão suave, tão leve, no sentido de você não vai se sentir castigado, você vai se sentir redimido, arrependido por uma graça que você recebeu que você não merecia, mas que você recebeu. E aí você se rende ao Senhor. E aí você reconhece Ele como o único Senhor da tua vida e começa a adorá-lo. Mas não tem como você adorar, meu irmão, minha irmã, ao Senhor se você não o conhece. Porque logo, logo você estabelece outro Deus sem querer na sua vida, no seu coração. Então, leia a palavra. Leia a palavra para você conhecer o Deus que você adora, o Deus que você quer adorar. Porque aí sim você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você se permita, vou repetir mais uma vez, que você se permita sondar o seu coração, que você permita que o Senhor sonde o teu coração, para que Ele te mostre se há outros deuses, outros ídolos aí no fundo do teu coração e te leve ao arrependimento, à confissão desse pecado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.